Quando ele fecha os olhos, o mundo que estava admirando aparece diante dele. Uma vida pacífica, mas que, ao mesmo tempo, mantém sua cota de combate. Todos os dias, nos últimos anos, ele teve o mesmo sonho. Em uma loja de conveniência, um jovem diz que pagou Race pela sua compra. Kang Seol, nascido em um orfanato, não é particularmente bom em nada, mas tem trabalhado meio período em uma loja de conveniência por alguns anos. Os jovens clientes que fazem a compra pagam e começam a conversar entre si. Um deles pergunta ao outro se ele sairia com a garota, enquanto Kang se pergunta sobre o que estão falando, já que ele não vê necessidade de falar muito. Ele prefere ficar em silêncio e continua repetindo essas ações dia após dia. No entanto, há algo diferente nele. Todos os dias, ele tem o mesmo sonho. Isso acontece há anos, revivendo o mesmo sonho todos os dias. Durante todo esse tempo, alguns enlouqueceriam com isso, mas para ele, que tem uma vida miserável, em um quarto apertado e um trabalho tedioso, esse sonho é seu único refúgio. A primeira vez que Kang Seol teve esse sonho foi quando ainda estava no orfanato. Ele acordou e percebeu que estava acima das nuvens, com um céu estrelado acima dele, e se perguntou onde estava. Nesse sonho, ele foi jogado em um lugar estranho, onde viu uma estrutura incrível. Depois, caminhando em sua direção como se possuído, encontrou uma mulher estranha usando uma máscara de raposa. Quando ela o viu, perguntou se ele era novo ali e lhe disse para segui-la. Enquanto Kang seguia a mulher mascarada de raposa, um grande salão apareceu. Todos lá estavam usando máscaras, e um dos povos, com uma máscara de bico, anunciou que era hora de rolar os dados. Os jogadores começaram a discutir suas peças de jogo. Alguns decidiram ficar com a mesma peça de sempre, o açougueiro escarlate, enquanto o outro disse que escolheria o patrulheiro do vento. A mulher mascarada de raposa chamou os outros e disse que havia um recém-chegado. Nesse sonho, Kang apareceu como um adulto, usando as mesmas roupas estranhas que os outros, junto com uma máscara de sua escolha. O protagonista se perguntou por que estava usando aquilo, e, além disso, percebeu que seu corpo e voz também eram de um adulto. Um dos povos, usando uma máscara em forma de raio, comentou que eles tinham um novo amigo e disseram a ele para se sentar. Mesmo sabendo que era um sonho, Kang sentiu como se fosse a vida real. A mulher mascarada de raposa perguntou como todos deveriam chamá-lo. Já que tudo parecia tão surreal, ele se autodenominou Boneco de Neve. E a partir daquele dia, ele passou a ser conhecido como Boneco de Neve. A mulher mascarada de raposa disse que gostou do nome, aprovou e pediu para que ele selecionasse pessoalmente a peça que ele moveria no jogo. O protagonista, surpreso, se perguntou se ele também estaria jogando. De repente, uma janela flutuante apareceu diante dele, dizendo: "Por favor, selecione uma classe e um tributo." Kang questionou se aquela era uma tela de seleção de personagens e se ele tinha que escolher uma para se tornar sua peça de jogo, já que tudo não passava de um sonho. Ele decidiu tentar. Escolheu o atributo Gelo, com a classe Mago. Assim que fez sua escolha, o personagem foi criado automaticamente. O homem com a máscara de raio comentou que era a primeira vez de Kang jogando, mas ele já havia feito uma ótima escolha. Ele disse que gostava dele e anunciou que o jogo começaria. Esse foi o dia em que seu primeiro jogo começou. Os outros jogadores mascarados pareciam experientes e estavam curtindo o jogo. Logo, eles chegaram à fase final da partida. O homem com a máscara de palhaço comentou que seriam aniquilados se continuassem assim. Ele disse ao boneco de neve que era sua vez e ordenou que ele atacasse o protagonista. Kang rolou os dados e se perguntou se precisava apenas rolar e escolher uma das opções. Uma janela de sistema apareceu, exibindo Fly, requisitos de engenharia mecânica, criar uma cortina de fumaça, segurar Thorn Bramble,
usando magia de gelo, requisitos em inteligência. Convencer o inimigo com palavras. Com o tempo restante, Kang Seol escolheu a terceira opção: segurar Thorn Bramble, usando magia de gelo. Sua peça de jogo começou a coletar mana em seu cajado, golpeando o chão e lançando o feitiço em direção ao monstro, congelando seu pé. O protagonista pensou que era incrível. Não importava quantas vezes ele visse. A execução da magia sempre o impressionava. O homem com a máscara de nariz comprido disse para deixar o resto com ele e, com seu guerreiro, entregou um golpe de espada. De repente, uma janela do sistema. Apareceu uma mensagem afirmando que o chefe Thorn Bramble havia sido derrotado. Os jogadores aplaudiram, dizendo que finalmente derrubaram aquela criatura. A mulher mascarada de raposa declarou que a aventura de hoje havia terminado e perguntou se todos haviam gostado do mundo da eternidade. Kang achou o jogo incrível. Uma mistura de sorte e estratégia, onde as escolhas importam e podem mudar completamente o destino de um personagem. Ele comentou que era a primeira vez que jogava algo assim, com tantas opções que permitiam combinar atributos e classes de diferentes maneiras. O homem com a máscara de nariz comprido começou a rir e disse que aquilo era apenas a versão de teste, mas que foi muito divertido. Então, ele perguntou ao boneco de neve se ele gostaria de formar um grupo com eles no dia seguinte. Kang não viu motivo para refletir muito sobre isso, já que, sendo apenas um sonho, não importava onde ele estava ou quem eles eram. Afinal, foi muito divertido. Ele respondeu que sim, queria formar um grupo com eles no dia seguinte. A partir daquele dia, todas as noites, ele se juntava a aqueles estranhos misteriosos e aproveitava o mundo da eternidade. Mas ninguém no mundo real acreditaria em algo assim. No orfanato, as pessoas começavam a perguntar se Kang havia enlouquecido, como aquilo fazia algum sentido, se seu sonho se repetia todos os dias e ele apenas brincava com os outros. As crianças comentavam que algo estava errado com seu cérebro, e uma delas disse que não brincariam mais com Kang. O protagonista contou aos seus amigos do orfanato sobre seus sonhos uma vez, mas nenhum deles acreditou nele. Era algo natural. Ele nunca foi muito de falar, pois não conseguia se encaixar no orfanato. Quando começou a falar sobre algo inacreditável, eles começaram a chamá-lo de mentiroso. Mas os sonhos continuaram. Deitado em sua cama, Kang achava que precisava tomar um banho para se limpar, mas estava tão cansado que mal conseguia se mover. Não importava se acreditavam nele ou não, porque aquele mundo era seu único refúgio. E, mais uma vez, ele se encontrou no mesmo sonho. Ao chegar, as pessoas disseram que estavam esperando por ele na mesa. A mulher mascarada de raposa perguntou ao boneco de neve se ele não havia dito que brincaria com eles naquele dia. O homem mascarado de nariz comprido questionou sobre o que o boneco de neve havia dito, que passaria o último dia com eles. Ele perguntou se este não era o lugar onde o boneco de neve realmente pertencia. E claro, nesses anos, não era como se ele nunca tivesse ficado curioso sobre quem essas pessoas eram. Em algum momento, Kang até pensou que poderiam ser deuses. No entanto, ele sentiu que, se descobrisse os segredos daquele sonho, nunca mais seria capaz de retornar lá. Por isso, ele nunca perguntou. Mas agora, não importava mais se elas eram monstros ou até demônios. Ele simplesmente se via encontrando-as em seus sonhos e não conseguia parar de rir enquanto rolava os dados, porque, afinal, aproveitar o mundo da eternidade era a coisa mais importante. O homem da máscara de relâmpago disse aos outros dois para ficarem quietos, pois, naquele dia, o senhor Boneco de Neve teria uma aventura sozinho devido ao grande mago da última aventura. A máscara de palhaço disse que era verdade e perguntou se ele realmente iria todo o caminho. O homem da máscara de nariz comprido comentou que, embora todas as peças tenham sido incríveis até agora, nenhuma delas foi boa o suficiente
para alcançar a ascensão. Ascensão, como a palavra sugere, é algo como ultrapassar os céus. A última aventura dada no mundo da eternidade é o fim do jogo. Kang, que jogava este jogo há mais de anos, já havia criado vários personagens lendários, e por isso eles consideravam o boneco de neve seu ídolo. Mas, como tudo eventualmente chega ao fim, hoje era o último dia do mundo da eternidade. Houve notícias de que a versão de teste do mundo da eternidade terminaria naquele dia, mas disseram que o jogo oficial começaria em breve. Kang se perguntava se ele não teria mais esse sonho. Kang pensou que essas pessoas pareciam entender o que isso significava. O homem da máscara de nariz comprido comentou que, já que hoje era o último dia, ele deveria alcançar a ascensão. Era uma pena que isso tivesse que acontecer justamente quando ele estava gostando tanto do jogo, a ponto de até memorizar o livro de regras. Se ele tivesse mais tempo, poderia ter criado a peça definitiva, a sua peça final, contendo todo o crescimento e as estratégias que reuniu ao longo dos anos de trabalho duro. A mulher mascarada de raposa comentou que ele não precisava ficar desencorajado porque a versão de teste estava terminando, mas uma versão oficial começaria no dia seguinte. Seu sonho finalmente se tornaria realidade. O homem da máscara de relâmpago disse que, na verdade, levou bastante tempo e perguntou se não seria hora de finalmente reivindicarem suas divindades. Ele também disse que era hora de se vingar daqueles insetos que os colocaram naquela situação. Parece que eles estão focando demais na última parte. O protagonista se pergunta sobre criaturas e insetos e pensa que, às vezes, eles dizem coisas estranhas, mas ele questiona o significado disso. Ainda assim, acredita que é melhor não se preocupar com isso agora, já que precisa se concentrar em alcançar sua ascensão. Nos últimos anos, entre as peças que ele criou, apenas 9 chegaram perto de desafiar a ascensão, e agora essa é sua última chance de fazê-lo. Tudo está nas suas mãos quando, de repente, uma janela do sistema aparece, notificando um fluxo de mana que saiu pela culatra durante a ascensão devido à ocorrência de mana. Milan sofre um choque severo de mana como resultado. Então, uma nova janela do sistema aparece. O Milan não conseguiu subir. A máscara de raposa diz ao boneco de neve que é uma vergonha, enquanto a máscara de nariz comprida comenta que esta foi uma tentativa enésima, mas terminou de uma forma frustrante. O protagonista permanece em silêncio por um momento, quando uma nova janela do sistema aparece. Você desistirá da aventura de M. Kong. Pensa que sabia que subir aos céus não seria fácil para um humano. Mas, mesmo no último dia, ele falhou. Outra janela do sistema aparece, contando que o aventureiro Milan continuará a forjar seu próprio destino, embora sua aventura emocionante tenha chegado ao fim. Ele continuará vivendo. A máscara do raio diz a ele para não se preocupar, pois fez o seu melhor e até conseguiu desafiar a ascensão. A máscara de nariz comprida acrescenta que isso é algo que só ele poderia ter feito. Kongol acredita que ele poderia ter feito isso antes que tudo acabasse. É uma pena, mas pelo menos ele realmente gostou de jogar este jogo. E assim, o mundo da eternidade, que ele havia amado por anos, chegue não. Ele pensou que tinha acabado, mas voltou para lá sem uma máscara e em sua forma normal. Uma voz comenta que o personagem principal está lá, o inseto que os enganou e agiu como um deus até se tornar apenas mais uma peça no tabuleiro de jogo. O protagonista se pergunta se o mundo da eternidade não deveria ter finalizado sua versão de teste ontem. Imaginei que ele nunca teria aquele sonho de novo e questione por que está ali. A máscara do raio ordena a todos que o capturem. De repente, uma coleira aparece ao redor do pescoço de Kul, e ele começa a receber um forte choque elétrico, fazendo-o gritar, deitado no chão com dor. Ele se pergunta por que aqueles caras estão fazendo isso de repente, pois parece que seu pescoço vai
Então, os deuses começaram a questionar como ele ousa tentar tal ação, ou quem foi o tolo que permitiu que um humano entrasse nos céus, enquanto alguns expressam desgosto por eles falaram com ele, até que um deles afirma que o humano os enganou e deve pagar com sua vida. O protagonista, aterrorizado, questiona o que acabou de ouvir e, de repente, a máscara do raio começa a usar seu poder, enviando ondas de choque nele novamente, declarando que sua vida acabou. Kong, em meio à dor, pergunta-se se é realmente assim que ele perderá sua vida. Uma voz diz aos outros para esperarem um momento. Outro deus chega e começa a caminhar em direção a eles. A máscara de relâmpago pergunta sobre o que o Códon está falando, enquanto os outros reclamam que esse inseto inútil os enganou. O código diz que todos estão um pouco agitados demais e ordena que se acalmem primeiro. Kong pensa que o Códon sempre esteve por perto quando joguei o mundo da eternidade e se pergunta se ele está lá para ajudá-lo, já que foi um dos mais influentes entre eles. Então, talvez haja uma chance. O Códon pergunta aos outros como poderia derramar sangue humano nos céus, dizendo que seria como jogar lixo em sua própria cama. E pergunta por que não simplesmente mandá-lo de volta para onde ele pertence. Os outros deuses, confusos, comentam que isso não faz sentido. O Códon afirma que entende o sentimento de que manda-lo de volta não os responsabilizaria por seus pecados, mas pergunta se todos se esqueceram que dia é hoje. Cai um silêncio por alguns segundos até a máscara de raposa falar, concordando que ele está certo, pois hoje marca o começo da colheita. Então, eles deveriam simplesmente mandá-lo de volta. Códon interrompeu, dizendo exatamente que ele deveria simplesmente retornar para onde pertence, perdendo sua vida como um inseto, como um sacrifício à loucura, onde a versão oficial se tornaria realidade. O protagonista, chocado, se pergunta o que isso significa. A máscara de relâmpago o liberta e começa a rir, dizendo que é perfeito, pois não há razão para manchar os céus com suje. Seu lugar é esgueirar-se para os céus, declara a máscara de relâmpago, afirmando que o boneco de neve deve permanecer preso na terra e morrer como um inseto, e que ela lhe mostrará o preço de tentar se igualar aos deuses. Cole percebe que Códon não estava tentando salvá-lo. Ele simplesmente queria tornar tudo ainda mais doloroso. De repente, uma voz pergunta se o boneco de neve pode ouvi-la. Ele fica confuso e começa a olhar ao redor, mas a voz diz que somente ele pode ouvi-la. O protagonista se pergunta se aquela voz pertence a Códon, mas ela lhe diz que sua verdadeira identidade foi exposta e que não há tempo para explicações, então irá direto ao ponto. Ela explica que o lugar onde Kang viveu se transformou em outro mundo. O mundo Fusion foi programado para hoje, e seu mundo será fundido com o mundo da eternidade. Kang, confuso, se pergunta por que os mundos estão sendo combinados. Códon diz que, para recuperar seu enfraquecido poder, os deuses escolheram a loucura em vez da divindade. As lutas e histórias da humanidade agora serão vendidas para outros seguidores em troca da loucura. E essa loucura será usada para ajudar os deuses a restaurar sua força original. Kangol pergunta o que isso significa, e Códon responde que há apenas uma maneira de salvar a si mesmo na raça humana. Ele deve alcançar a ascensão. A aventura final, na qual ele falhou, também ajudará a chamar a atenção para si mesmo, para coletar a loucura. Por fim, ele avisa Kang que, se ele falar sobre os eventos nos céus em voz alta, isso dará aos deuses justificativa para intervir. Então, ele deve ter cuidado com suas palavras. O protagonista questiona como pode alcançar a ascensão se não é mais nem uma peça do jogo, e sempre falhou nisso. Códon deseja sorte a ele e diz que espera encontrá-lo novamente algum dia. Então, ele usa magia para levantá-lo e abrir um portal de teletransporte de volta à Terra.
Codon diz aos outros deuses que agora assistirão como aquele mero inseto luta e perde sua vida. A máscara de relâmpago diz a ele para esperar antes de simplesmente mandá-lo de volta. Mas Codon o ignora e apenas o atira em direção à terra. O protagonista começa a cair, enquanto a máscara de relâmpago comenta que ele já foi jogado fora. Mas no final, isso não importa. Codon pergunta aos outros deuses o que pensam sobre colher um pouco de loucura e os chama de deuses honrados. Algum tempo depois, Kong acorda em um lugar completamente escuro e se pergunta se ainda está vivo. Felizmente, seu corpo parece estar bem. Ele observa que havia considerado a possibilidade, mas ainda não consegue acreditar que eles eram realmente deuses. Além disso, eles não eram apenas em seus sonhos, mas deuses reais. Kong se pergunta onde está, já que os lugares são tão escuros que ele não consegue ver nada. De repente, ele olha para o lado e fica chocado ao ver uma mensagem dizendo que o mundo da eternidade está sendo aplicado. Por cento em descrença. Ele se pergunta se o mundo da eternidade não é o jogo que ele jogou em seus sonhos e luta para aceitar isso. Ele está, na verdade, entrando nele. Uma nova mensagem aparece. O mundo da eternidade está totalmente aplicado. Bem-vindo ao Panda, o mundo da eternidade. O protagonista pensa que Panda foi definitivamente a melhor escolha para o jogo. De repente, uma luz branca brilhante o cerca. Quando ele abre os olhos, fica surpreso ao perceber que foi teletransportado e comenta que realmente queria retornar ao mundo da eternidade. De repente, uma janela do sistema aparece, notificando: informações, B1000. Vidas já se juntaram ao mundo da eternidade. Chocado, ele se pergunta como isso poderia ter acontecido e murmura: o que diabos está acontecendo? De repente, tudo ao redor dele escurece novamente e várias silhuetas vermelhas aparecem ao redor dele. Outra janela do sistema aparece, notificando: selecione as habilidades do seu personagem. Sua primeira aventura começará em breve. O protagonista se pergunta se todas aquelas pessoas ao redor dele foram arrastadas para isso. Se for verdade, isso significa que o mundo em que ele vivia foi realmente fundido com o mundo da eternidade. Ele questiona se todos na Terra foram atraídos para isso. Então, ele se lembra das palavras de Kong, dizendo que o lugar em que ele vivia havia se transformado em outro mundo e que o mundo Fusion estava programado para hoje. Concluindo que Codon não estava mentindo, Kong fica apavorado e percebe que o jogo que ele jogou todo esse tempo não foi apenas um sonho. Isso também não é realidade. Entretanto, as palavras da máscara de relâmpago ecoam em sua mente, insultando-o e questionando como um inseto como ele não ousou saber seu lugar, dizendo que ele deveria estar preso na terra e perder sua vida como um mero inseto. O protagonista rapidamente fica sério e questiona se ele realmente é um inseto, imaginando se olhar para o mundo como um igual a eles é uma ofensa tão grave. Ele se pergunta se isso é razão suficiente para tanto ódio. Afinal, apesar de ser enganado por este mero inseto, eles aplaudiram sua vitória. No entanto, no momento em que descobriram que ele era humano, eles o deixaram de lado e decidiram matá-lo sem hesitação. Ele pensa: matar alguém é uma escolha tão óbvia para eles? K tinha se fechado para o mundo devido à indiferença e desilusão que sofreu no orfanato. E os deuses eram as únicas pessoas com quem ele havia se aberto. Mesmo assim, ele foi traído. A única razão para tudo isso era que ele era humano. Então, ele acredita que também tem permissão para ficar chateado e se pergunta se, no final, o lixo real não são os próprios deuses. Tudo começaria daqui. Ele faria o que fazia de melhor por anos e mostraria a eles que poderia fazer ainda melhor. Uma janela do sistema aparece, notificando que ele concluiu a criação do personagem Shadow Summoner, boneco de neve, entrando no Panda, o mundo da eternidade.
O protagonista comenta que ele se tornará a primeira peça definitiva deste jogo e alcançará onde eles estão através da ascensão. O mundo da eternidade não era muito diferente de uma mesa de RPG. Ele tinha jogado jogos até agora e o que ele descobriu foi que a criação do personagem era a coisa mais importante no mundo da eternidade, mesmo que a realidade fosse determinada pelos pais. Então, por que um jogo seria diferente? O problema é que, agora que o jogo se fundiu com a realidade, ele não pode simplesmente criar outro personagem se perder sua vida. Morte é o fim. É por isso que ele precisa criar um personagem que possa alcançar a ascensão, independentemente das variáveis que surgem. Era possível escolher múltiplas classes no mundo da eternidade, assim como se especializar em uma classe específica. Já que havia muitas classes, algumas eram melhores do que outras. Quando ele jogava com outras classes, sua facção tinha muita influência, mas agora ele teria que administrar tudo por conta própria. Havia uma classe cujo verdadeiro potencial ele nunca foi capaz de confirmar quando a versão de teste terminou. Então, ele decide ir com essa escolha. Ele seleciona Invocador dentro das classes mágicas, escolhe Sombras como seu atributo e coloca todas as suas estatísticas em Sabedoria. Para seus talentos, ele seleciona Cozinhar e Conhecimento. O Invocador sempre esteve em uma vaga posição, seja em dano, cura ou suporte. O atributo Sombra também nunca foi considerado particularmente forte no jogo, mas isso foi porque ninguém sabia como essas duas opções interagiam uma com a outra. O apelido que ele escolhe é Boneco de Neve, como esperado. A primeira aventura é aleatória. Uma janela do sistema aparece notificando que a aventura, Dança da Lua, está iniciada. Há inúmeras armadilhas em Panda, o mundo da eternidade. Você começou sua primeira aventura com um coração cheio de curiosidade e chegou a uma misteriosa ruína. Para se tornar um aventureiro, você deve, pelo menos, limpar o primeiro objetivo do portão, passar pelo menos o primeiro portão das ruínas da Lua Esquecida e reivindicar as recompensas. Você perderá sua vida ao falhar. Tempo restante. O protagonista pensa: Ruínas da Lua Esquecida. Ele lembra que esta era uma aventura projetada para novos jogadores se ajustarem ao mundo da eternidade. Mas isso era apenas em nome. Como ele lembra de sua dificuldade infernal? O jogador tinha que completar a missão enquanto permitia que as armadilhas drenassem um pouco de sua vida. As ruínas da Lua Esquecida estavam cheias de armadilhas, o que era uma enorme desvantagem para ele, que não tinha habilidades ou talentos poderosos para desabilitá-las. O Invocador das Sombras é um conjurador que se move lentamente, e, além disso, ele tinha colocado todas as suas estatísticas em sabedoria. Isso não seria fácil. Se ele soubesse que essa seria a primeira aventura, ele poderia ter escolhido uma classe diferente de Boneco de Neve. Ele diz que conhece esse cenário e percebe que, de fato, se tornou uma peça no tabuleiro do jogo. Ele pensa que não se sentiu assim quando era o único rolando os dados e percebe que isso é bastante estressante. Na entrada das ruínas da Lua Esquecida, o protagonista comenta que se lembra de haver opções específicas para abrir a porta, uma porta e uma alavanca. Ele se pergunta qual foi a escolha correta. De repente, uma janela do sistema aparece. A porta das ruínas é feita de pedra sólida. O que você fará? 1. Força a porta a abrir. 2. Puxa a alavanca certa. 3. Puxa a alavanca esquerda. 4. Exige análise. Novamente, as alavancas precisam ser puxadas em uma ordem específica para desabilitar as armadilhas, começando com a alavanca esquerda e depois a direita. Kang pensa que é quase como se o jogo estivesse dando a ele uma dica sobre o que fazer. Ele já tinha memorizado todas as opções e informações inúteis do livro de regras, mas estava um pouco preocupado de que as opções na versão oficial
pudessem ser diferentes da versão de teste que ele jogou. No entanto, ele está aliviado que as coisas não mudaram muito, então é administrável. Ele reflete que jogou este jogo por anos, então sabe que deve puxar a alavanca esquerda primeiro e depois a direita quando se trata de escolher a opção correta. Ele é o melhor nisso, e mesmo que não se lembre de tudo quando há muitas escolhas, essa ainda é a coisa em que ele mais confia. Assim, a entrada abre. O protagonista começa a andar para frente e alcança uma ponte. Ele acredita que ainda se lembra desta parte e reconhece que este é o primeiro portão das ruínas da Lua Esquecida. Ele precisa pisar nos ladrilhos padrão em uma ordem específica. Mas se der um passo errado, as armadilhas serão ativadas. Além disso, isso não é mais um jogo, é uma realidade inegável. E ele poderia realmente morrer se cometer um erro. Mas ele já tinha jogado com a maioria dos talentos no mundo da eternidade. Então sabia sobre as opções ocultas que só poderiam ser escolhidas com talentos específicos. Qualquer que fosse a coisa mais importante agora, seriam suas memórias. Ele lembra que havia uma senha na frente do primeiro portão, mas não consegue lê-la agora, porque não tem os talentos de arqueologia e teologia. Entretanto, ele acha que está tudo bem, já que lembra os pontos-chave do enigma. O leão feroz não cede à ovelha gentil. Escolhe ser a última à luz benevolente. Abraça-os, enquanto o lobo ciumento persegue. Parece difícil, mas era apenas um quebra-cabeça de palavras, e de acordo com sua memória, o padrão era leão, lobo da lua, ovelha e então repetir. Não é tão difícil quanto parece. Ele segue a sequência. Ele não vai se machucar. Olhando para as figuras, ele diz: "Aqui vou eu." Ele dá o primeiro passo e nada acontece. Boneco de Neve dá o segundo passo e, novamente, nada acontece, confirmando o que ele sabia. Rapidamente, ele começa a cruzar o desafio, e quando termina o caminho, Kong diz que foi fácil. De repente, uma janela do sistema aparece. Você completou o primeiro portão das ruínas da Lua Esquecida. Você pode selecionar suas recompensas. Um baú de cobre foi gerado. Você passou pelo portão sem sofrer dano. Sua recompensa melhorou. O baú de cobre foi atualizado para um baú de aço. Se você escolher reivindicar sua recompensa, você pode terminar sua aventura aqui. O protagonista comenta que, se ele parar ali, suas recompensas não melhorarão e decide continuar. As ruínas da Lua Esquecida tentam ensinar uma pessoa a lição de conhecer seu lugar, como se, ao mergulharem muito fundo por recompensas melhores, eles poderiam facilmente morrer em vão. Mas isso não será um problema para ele, já que ele sabe tudo sobre esta aventura e não cometerá nenhum erro. Alcançando o próximo desafio, Boneco de Neve pensa que o segundo portão é praticamente a essência das ruínas da Lua Esquecida. Não há truques para superá-lo. Uma pessoa simplesmente tem que forçar seu caminho através dele. Ele se pergunta se aquele lugar foi sempre assim. Por mais que suas experiências e memórias sejam inúteis aqui, já que as armadilhas são randomizadas a cada tentativa. De repente, uma janela de sistema aparece. Você vê ladrilhos. Um passo no ladrilho vermelho, 2 passos no ladrilho azul, 3 passos no ladrilho preto. Já que ele não tem outros talentos, ele também não pode usar opções ocultas e pensa que poderia evitar as armadilhas se tivesse engenharia mecânica ou desarmamento de armadilhas. Olhando para o lado e vendo seu reflexo, Boneco de Neve fica irritado e pensa que a linha preta desenhada ao redor de seu pescoço, como uma gargantilha, era a marca deixada pelo ferimento da máscara de raio infligida a ele. Todos eles são pedaços inúteis de lixo, e ele os fará vê-lo novamente, não importa o que aconteça. Pisando na faixa vermelha, Kong pensa que talvez a sequência da qual ele se lembra ainda funcione aqui um pouco. Hesitante, ainda olhando para as faixas,
Ele pisa na segunda faixa, a azul. De repente, um mecanismo de armadilha lança uma esfera pesada nele, atingindo seu braço. O protagonista agarra seu ombro, suando, e diz que isso é divertido. Os espectadores assistindo ao boneco de neve ficam eufóricos, e um deles doa pontos de loucura, comentando que, se ele não fizer isso, sabe, a maneira como vai sofrer. Outros começam a achar tudo muito divertido e se perguntam como ele deveria completá-lo, enquanto alguns dizem que é impossível e que ele deveria simplesmente voltar, enquanto o protagonista continua correndo ao longo do caminho, tentando descobrir a rota correta. Ele continua sendo atingido pelas esferas em seu corpo. Ele pensa que aqueles bastardos são persistentes e questiona se 4 peças vermelhas eram a resposta. Com cada impacto, ele sente que a dor vai fazê-lo desmaiar. Mas, enquanto se move para frente, tenta lembrar a sequência correta e pensa que a ordem é preto, azul e então vermelho novamente. Afinal, vermelho tem sido a resposta até agora, então azul deve ser o próximo. Os espectadores começam a rir, comentando que o menino é bastante divertido de assistir, mas é uma pena que azul não era a resposta. Boneco de Neve percebe que, se ele cometer mesmo o menor erro aqui, perderá sua vida sendo esmagado pelo teto. Os espectadores continuam comentando que sua situação é bastante complicada, que ele não consegue nem correr nem se mover para frente, apesar de ter um longo caminho a percorrer. O protagonista, então, começa a correr pelo caminho, sem acionar nenhuma armadilha. Os espectadores ficam surpresos e chocados, perguntando como ele conseguiu descobrir a resposta, enquanto alguns dizem que é impossível chegar ao fim do caminho. Kang acha que a missão foi cumprida e acredita que, com base no que ele sabe, o ladrilho correto se repete a cada 5º ladrilho. Uma vez que ele descobre a sequência dos primeiros 5 ladrilhos, passar por eles se torna fácil. Os espectadores começam a questionar se ele pode brincar um pouco mais antes de sair, enquanto alguns perguntam quem fez tal armadilha preguiçosa. De repente, uma janela do sistema aparece, dizendo: "Você passou pelo segundo portão do Templo da Lua Esquecida. Você pode escolher suas recompensas. Um baú de prata foi gerado. Menos armadilhas foram acionadas. Suas recompensas melhoraram. O baú de prata foi atualizado para um baú de ouro. Se você escolher reivindicar sua recompensa, você pode optar por terminar sua aventura aqui." Boneco de Neve pensa: "Se eu escolher pegar a recompensa, posso terminar a aventura aqui." Então, ele cerra os punhos e começa a andar novamente, acreditando que ele não pode simplesmente parar ali. A pergunta do espectador se ele realmente vai continuar aparece, perguntando se ele não tem hematomas onde foi atingido há alguns momentos, enquanto alguns o chamam de louco ou masoquista. Chegando na entrada do próximo julgamento, o protagonista pensa que, além daquela porta, está a Praça da Lua. "Não seja arrogante, saiba seu lugar, seja humilde", Kongol pensa. Às 00:26:16, aquele bastardo provavelmente está lá, olhando as escolhas na janela do sistema. Ele vê uma opção para provar a si mesmo: "Você ignora os avisos e entra." Ou "Você sabe seu lugar e vira." Ele comenta que nunca escolheu a segunda opção, abrindo a porta para o próximo desafio. Ele fica surpreso ao ver um cavaleiro em armadura de prata. Os espectadores também ficam chocados e comentam que um indivíduo interessante apareceu. O cavaleiro abre os olhos e começa a se levantar, chamando o Boneco de Neve de arrogante e dizendo que ele ousou pôr os pés neste lugar por causa de sua ignorância. Ele declara que irá despedaçá-lo. Boneco de Neve pensa que já faz um tempo. Karuna, a noite de luar, começa a exalar seu poder através de sua espada. Algum tempo atrás, antes da versão oficial do mundo da eternidade se fundir com a Terra, os deuses rolaram os dados, mas ficaram irritados e frustrados,
dizendo que estavam cansados ou perguntando: quem diabos é aquele cara? Eles questionaram se isso não deveria ser um evento tutorial, já que lhes foi dito que isso era um jogo, onde rolaram dados e se divertiram conversando. Então, onde estava a diversão? Neste momento, Boneco de Neve pensa que, quando ele criou sua estratégia, o monstro era bastante problemático. O evento começa ao atingir o fim do Templo da Lua Esquecida. A Dança do Luar, nesta fase do evento, na Praça da Lua, tem uma zona segura onde uma pessoa pode evitar os ataques de Karuna. No entanto, é impossível alcançar a zona segura, pois, se acertar mesmo uma vez, o luar queimará a pessoa até não restar nada. É um lugar terrível, ocupado por um monstro-chefe com um padrão de morte instantânea. Nos primeiros dias, o número de pessoas que queimaram até a morte pelo luar de Karuna, devido ao excesso de confiança, era alto. De repente, uma janela do sistema aparece, dizendo: você vê algumas peças. 1. Pise na peça da ovelha preta. 2. Pise na peça do lobo preto. 3. Pise na peça da lua preta. 4. Pise na peça do leão preto. 5. Pise na peça da ovelha vermelha. O protagonista pensa que essas peças são a única maneira de passar. Ele tem usado todas as peças em toda a sua jornada, e sua ordem e cor são cruciais para a estratégia da dança ao luar. A ordem é a mesma da primeira armadilha de ladrilhos, e esse padrão continua até que alguém saia. Esquecido, lua, templo. Karuna ataca o boneco de neve novamente. Enquanto desvia dos ataques, o protagonista acredita que a primeira peça é a peça Leão Vermelho. Cada cor tem um efeito diferente. As peças vermelhas diminuem a quantidade de luar que cerca a espada de Karuna. Conforme a luz da lua diminui, os movimentos de Karuna ficam lentos, e a barreira que o protege enfraquece. As próximas peças são a peça Lobo Vermelho e a peça Lua Vermelha. Karuna rapidamente aparece na frente do boneco de neve. Conforme ele desvia dos ataques, pensa que Karuna está definitivamente diminuindo, mas as peças vermelhas só podem ser empilhadas 3 vezes em uma fileira. Depois disso, a peça Ovelha Negra deve ser usada. As peças pretas ativam mecanismos que causam dano a Karuna, mas, se alguém causar dano usando um ladrilho preto, o luar ao redor de Karuna fortalece. A única maneira de atacá-lo novamente é pisando em outro ladrilho vermelho para reduzir o luar. É por isso que ele enfraqueceu a barreira, pisando em ladrilhos vermelhos antes de ativar o preto. Entretanto, parece que Karuna não cairá com um único golpe. Karuna, ao sentir o golpe, volta à guarda, dizendo que Kang é bastante habilidoso. O protagonista percebe que a postura de Karuna, com um pé, é o padrão para seu movimento de morte instantânea, o golpe de luar. Karuna desencadeia um golpe massivo ao redor dele, com imenso poder. Os espectadores ficam chocados e se perguntam se isso realmente faz parte de um tutorial. Aventura, questionando se a dificuldade não é muito alta, enquanto alguns dizem que é culpa dele, por continuar, já que ele poderia ter pegado as recompensas e ido embora enquanto a poeira baixava. Os espectadores ficam surpresos ao ver que Kang ainda está vivo. Enquanto isso, o boneco de neve pensa que ele pode ter sobrevivido porque o luar também o cercava. Os espectadores questionam se, com base nas configurações do jogo, isso não deveria ter sido um padrão de morte instantânea. Outro explica que ele deve ter sobrevivido porque pisou em um ladrilho azul. No bate-papo do espectador, uma notificação aparece anunciando que ele é o primeiro jogador a chegar ao portão final do templo. Eles estão agora olhando para a linha de frente da humanidade. Karuna ordena ao intruso que enfrente seu ataque, enquanto o protagonista pensa que, depois disso, ele precisa pisar nos ladrilhos vermelhos novamente para reduzir o luar. Karuna ataca Kang mais uma vez, usando a técnica pretendida. Às 00:30 e 19,
A máscara de relâmpago questiona se há alguma razão para o boneco de neve fazer as coisas daquela forma. O boneco de neve pergunta sobre o que ele está falando. Ele se refere à estratégia de Dan ao luar contra Karuna. Ele disse que todos ficaram chocados quando descobriram que pisar nos ladrilhos vermelhos 3 vezes desacelerou Karuna completamente. Assim, em vez de derrotá-lo, uma estratégia perfeita foi criada apenas para evitá-lo. O dano dos ladrilhos pretos era insignificante e até mesmo desencadeou o padrão de morte instantânea de Karuna. Ele disse que era perigoso e questionou o objetivo de fazê-lo, se sua peça pudesse simplesmente perder sua vida. De volta ao presente, uma luz de fogo dispara em direção a Karuna, como o protagonista diz, porque é assim que deve ser feito. Karuna fica furioso depois de perder metade de seu capacete no ataque e diz ao protagonista para não perturbar o luar. Então, Kong pisa no ladrilho vermelho e pula para trás, pisando em outro ladrilho vermelho novamente. Karuna fica ainda mais furioso e o chama de boneco de neve bastardo. Ele pensa que o próximo ladrilho deve ser preto. Pisando nele, Karuna dá outro golpe direto, quebrando a placa do ombro direito de sua armadura. Observando-o, Kang pensa que está quase lá, enquanto Karuna questiona se ele realmente tem que ir tão longe. De repente, uma janela do sistema aparece. Karuna, o Cavaleiro do Luar, está sendo consumido pelo luar. Karuna continuará sofrendo danos. A destreza de Karuna aumentou em % de destreza e continuará aumentando a cada segundo. Isso persistirá até que o inimigo seja derrotado. O boneco de neve pensa que, se Karuna tivesse o corte do luar, ele não teria sido tão famoso. Karuna ataca Kang novamente. O protagonista percebe que é o padrão de passos da lua nova. É incrivelmente rápido, mas pode ser desacelerado pisando em ladrilhos vermelhos e protegido por ladrilhos azuis. Ele diz que é hora de acabar com isso. Karuna diz a ele para ser humilde e o chama de intruso. O boneco de neve pensa que este é o padrão final de Karuna. O padrão de corte do luar retornará mais uma vez. Se ele for atingido, mesmo que uma vez, será queimado pelo luar. Então, ele deve se esquivar e usar o truque do ladrilho para causar dano. Ele comenta que realmente é uma dança sob o luar. Depois de desviar do golpe, ele pisa no ladrilho preto enquanto Karuna o ataca com sua espada. Antes que ele perceba, o mestre dá outro golpe direto, atingindo sua cabeça e quebrando seu capacete. Karuna, respirando pesadamente, diz que era incapaz de completar sua missão. Quando começa a se desculpar, é atingido novamente por outro ataque das peças perfuradas, atravessando seu peito e desaba no chão. De repente, uma janela do sistema aparece. Você completou o encontro final das ruínas da Lua Esquecida. Você pode escolher suas recompensas. Uma caixa de gemas foi gerada. Karuna foi derrotada. Suas recompensas melhoraram. A caixa de gemas foi atualizada para a Caixa da Lua. Se você escolher sua recompensa, pode terminar sua aventura aqui. Você ganhou a conquista Caça ao Luar. Você ganhou o título Aquele que Encantou a Lua. Relembrando o passado, a máscara de relâmpago fica chocada e comenta que nunca imaginou que o boneco de neve derrotaria Karuna, não apenas o evitando. Ele questiona por que insiste em ir tão longe, ao que o boneco de neve responde que simplesmente evitá-lo não é a melhor opção. De volta ao presente, o protagonista pensa que esse é o melhor método e que pode criar uma razão para o motivo pelo qual ele precisava derrotar Karuna aqui. Então, ele diz, levanta-te! De repente, uma nova janela do sistema aparece. Você usou Shadow Summon. Você convocou com sucesso a sombra de Karuna, o Cavaleiro do Luar, transferindo habilidades. A sombra de Karuna falhou em copiar Moonlight Slash. A classificação de Shadow Summon é muito baixa. Você compensa com sua alta sabedoria. O nível de convocação é muito baixo.
A entidade convocada só exercerá X% de seu poder original. Os espectadores ficam surpresos e começam a doar pontos de sanidade, com alguns comentando que isso é perfeito, enquanto outros dizem que ele não parece um novato, já que não cometeu um único erro com as peças. De repente, novos espectadores começam a entrar no quarto do boneco de neve, comentando que ouviram falar que aquele lugar era insano. Outros mencionam que vieram para ver Karuna em uma forma diferente e começam a se perguntar por que ele está de cor preta. Alguns dizem que ele foi roubado e perguntam se é verdade, enquanto outros confirmam, dizendo que viram tudo acontecer. O protagonista, vendo a janela de status de Karuna, o Cavaleiro do Luar, diz que não é nada ruim e pensa que, embora as estatísticas tenham caído para X% do original, ele ainda conseguiu invocar uma entidade de classificação heróica. Invocar tem classificações, com a maioria das pessoas usando classificações raras. Com isso, ele está praticamente garantido quanto à sua sobrevivência. A invocação de sombra é uma das artes de invocação menos restritivas, já que tudo o que é necessário é derrotar o inimigo e levar sua sombra para atender às condições de invocação. Ele diz: agora é hora de verificar as recompensas. De repente, uma janela do sistema aparece, notificando: você obteve a melhor recompensa, a Caixa Lunar. Você subiu de 2 níveis. Você recebeu um ponto de habilidade. Você adquiriu Luar. Você adquiriu o Cajado da Lua Cheia. Você adquiriu a Semente da Lua. Você adquiriu moedas de ouro. Você adquiriu poções vermelhas médias. Você adquiriu poções azuis pequenas. O protagonista olha para sua janela de status. Título: Aquele que derrubou a lua. Talentos: cozinhar, conhecimento, invocar sombra. Habilidades: sombra invocar, mão de sombra, espaço de sombra, nível 3. Ele pensa que, quando uma pessoa sobe de nível no mundo da eternidade, ela ganha 4 pontos de status não alocados e 4 pontos de status fixos. Os pontos fixos aumentam de acordo com a classe. Então, ele decide investir os pontos não alocados restantes em sabedoria. A invocação de sombra precisa de sabedoria para aumentar todos os custos, além dos aumentos de estatísticas. Existem outras recompensas utilizáveis. O item fixo que ele obteve por derrotar Karuna, a Espada do Luar, será dada à sombra. De repente, uma janela do sistema aparece dizendo: você equipou a Espada do Luar para Karuna, o Cavaleiro do Luar. Invocações de sombra de um invocador das sombras têm a característica de crescer por si mesmas e ser capazes de usar equipamentos. Invocações de outras classes de invocadores crescem junto com o invocador. Mas, como a invocação das sombras cresce individualmente, ele precisa investir pessoalmente nelas. Isso será um pouco mais caro, mas valerá a pena no futuro. Ele também obteve um cajado com o atributo de sabedoria, que é exatamente o que ele precisa. Sabedoria é considerada uma estatística inferior, devido à sua... Embora a sabedoria tenha baixa eficiência, ela é o atributo mais importante para um invocador das sombras. A lealdade da habilidade de invocar, o carisma e a chance de transferir habilidades ao reviver como uma sombra e despertar, são todos afetados pela sabedoria. Isso é realmente bom para Kang, pois ele está mirando em um invocador de elite. Além disso, ele conseguiu um item inesperado da loteria. De repente, uma janela do sistema aparece, informando: Semente da Lua, efeito bônus especial raro, consumível com muitos efeitos diferentes, efeitos desconhecidos. É bom apenas comê-la, pois ele conhece um método para aumentar a eficácia deste item. E, finalmente, o título. Embora tenha apenas um efeito bônus, ele aumenta o dano do atributo Lua em X%. Mas isso é bom, porque se aplica a Karuna. Então, em última análise, é um aumento de especificação.
O boneco de neve comenta que já verificou tudo, então, por enquanto, está bem. É melhor seguir direto para o próximo objetivo. De repente, uma janela do sistema aparece, informando que sua segunda aventura está começando. Aventura: Os Cinco Bons Irmãos. No mundo da eternidade, vive uma terrível tribo de Trolls nas Montanhas Afiadas do Sul. Eles são a tribo dos Dentes de Pedra, e suas tradições são peculiares. O líder atual é Jamal, o tirano. Use qualquer método que puder para enfraquecer o objetivo da tribo dos Dentes de Pedra. Mate um ou mais líderes da tribo dos Dentes de Pedra. Você perderá sua vida se falhar em atingir o objetivo. Tempo restante. O boneco de neve pensa que, já que agora é por volta do meio-dia, talvez ele consiga chegar à zona segura amanhã de manhã. Exceto em circunstâncias especiais, uma pessoa tem direito a descansar após cada 2 aventuras. Mas, além disso, esta aventura é sobre os 5 irmãos. Já que há 5 alvos, ele pode ir em qualquer direção. Torna-se algo bastante aleatório, e é uma aventura bastante difícil, pelo que ele se lembra. Embora as montanhas afiadas não sejam muito altas, o terreno é extremamente íngreme e também há alguns guardas, então vai demorar um tempo só para escalar. Kong olha ao redor e comenta que, devido a essa dificuldade, esta deve ser uma aventura onde as pessoas devem desafiá-la em um grupo de 5. Mas ele se pergunta por que não há ninguém lá, já que há um limite de tempo que eles precisam respeitar. De repente, ele se lembra do limite de tempo e pensa que, durante a dança do luar, ele recebeu um período de 6 horas, mas agora se questiona por que a duração é aleatória e por que lhe deram um limite de tempo tão estranho. De repente, várias janelas do sistema aparecem, notificando. Grupo número 1. Annie perdeu sua vida. Grupo número 2. Perdeu sua vida. Grupo número 3. Perdeu sua vida. Grupo número 4. Perdeu sua vida. O boneco de neve, vendo isso, diz: Que diabos? Os espectadores ficam incrédulos e começam a questionar como eles morreram ou se alguém viu o que aconteceu. Alguns dizem que, depois de tudo isso, ele também perderá sua vida. Aventura. O abandonado agora está em andamento. No meio do posto de guarda na cordilheira, o boneco de neve observa e vê uma bandeira verde. Ele acredita que a tribo Deidra, apenas os dentes, a levantam em uma ocasião específica, o Festival da Colheita, onde eles pedem a bênção do credo do tanque do dragão da terra. Para começar, este lugar é basicamente o território da tribo Dente Deedra. Apesar disso, parece que ficaram presos lá e foram todos mortos em batalha. Pela aparência de suas roupas, havia apenas um sacerdote naquela expedição, 2 vanguardas e um único arqueiro. Era uma boa combinação e poderiam ter limpado a área se soubessem como agir. Se tivessem sobrevivido, provavelmente teriam criado novas estratégias, mas não adianta pensar sobre essas coisas. Não adianta chorar pelo leite derramado. O protagonista reflete sobre estar sozinho. Ele não tem escolha, a não ser inventar a melhor estratégia para essa situação. Entretanto, não há muitas opções disponíveis. Nesse ritmo, ele pode ter que usar esse método. De repente, uma janela do sistema aparece com a seguinte mensagem: Você chegou em Dente Deidra Village. O que você escolherá fazer? 1. Atacar as residências da tribo, passo a passo, começando do andar inferior. 2. Esperar pelo anoitecer. 3. Explorar os arredores para reunir informações. Tempo restante. Kong pensa que terá que terminar essa aventura sozinho. Dessa forma, ele obterá as melhores recompensas, já que, no mundo da eternidade, o resultado de uma aventura depende de como ela é completada. Existem várias opções possíveis que podem afetar o curso do jogo, simplesmente colocando as ações de uma única peça, influenciando a visão do mundo. Se esse método funcionar, ele será registrado na história do mundo da eternidade. No meio da floresta, em silêncio,
O boneco de neve pensa sobre suas opções. Opção 1. Atacar as residências da tribo Dente Deidra, começando do andar inferior. Ele nem precisa refletir muito sobre os perigos dessa escolha. Mesmo podendo invocar Karuna, ainda seria extremamente arriscado. Opção 2. Esperar pelo anoitecer. Isso lhe daria a vantagem de um ataque surpresa, mas, estando sozinho, essa estratégia não ajudaria muito. Opção 3. Explorar os arredores para reunir informações. Por eliminação, essa é a única escolha viável. Entre as possíveis fontes de informação que ele precisa encontrar, em particular, estão os exilados da tribo Dente de Edra. As montanhas afiadas têm um total de 5 picos, sendo o mais alto onde os exilados vivem. Nos outros picos, outros seres tomaram seu lugar. Mas isso não significa que as forças hostis da tribo estejam reunidas ali. Ao contrário, certos papéis de apoio, sob certas circunstâncias, acabam assumindo esses locais. Entre esses papéis, os 5 bons irmãos desempenham um papel crucial. A maioria dos componentes ocultos das aventuras começa com os exilados. Diz-se que em algum lugar no pico mais baixo, um ser vive escondido da tribo Dente de Edra após ser exilado. Eles devem estar por onde Kong anda. O boneco de neve se aproxima de uma árvore e percebe alguns sinos amarrados aos galhos mais baixos. Ele acha que fazem muito barulho para seu tamanho e provavelmente são usados para alarmar. Isso significa que os exilados devem estar por ali. De repente, uma voz comenta, surpreendendo Kong, dizendo para ele não se aproximar. O protagonista explica que não é perigoso, mas o Troll responde que, ainda assim, ele é um boneco de neve. Kong pensa que o Troll deve estar escondido em um lugar como aquele, e o Troll insiste que ele não se aproxime. Kong então pergunta por que ele está com tanto medo. O Troll diz que, apesar de Kong ser um humano, ele não sabe o que os humanos fazem quando passam pela tribo Dente de Edra. De repente, uma janela do sistema aparece com a seguinte mensagem: o abandonado tem medo de você. O que você fará? 1. Ameaçá-lo. 2. Persuadi-lo, explicando que está perdido. 3. Ordenar que ele ajude a exterminar a tribo Dente de Edra. 4. Pedir ensinamentos do xamã. 5. Mencionar que algo está errado com ele. Kong pergunta por que o Troll quer que ele fique longe e se algo está errado. O Troll ordena que ele não se aproxime e fique longe. O boneco de neve fica em silêncio por alguns segundos e então pergunta se o Troll está ferido. Embora já saiba a resposta, ele precisa obter a confirmação. O Troll sobe no meio dos arbustos e pergunta se Kong vê o que está em seu braço. Ele comenta que são ferimentos causados por uma doença infecciosa e diz que é melhor Kong ficar longe, pois ele não quer parecer ainda mais miserável. De repente, outra janela do sistema aparece. O abandonado tem uma doença infecciosa. O que você fará? 1. Ficar longe. 2. Insultá-lo. 3. Perguntar se ele foi envenenado. 4. Perguntar sobre remédios, diagnosticando-o. Kong diz que só quer saber mais sobre sua história, e é por isso que está ali. O Troll questiona se ele está louco, lembrando-o de que já disse para Kong ficar longe, ou ele será infectado. Kong responde que, se não se aproximar, não será capaz de ouvir sua história. O Troll fica chocado e pergunta por que Kong quer ouvir, e o boneco de neve diz que quer ouvir tudo o que o Troll tem a dizer. Uma nova janela do sistema aparece, notificando que o abandonado baixou sua guarda. O Troll então comenta que é melhor contar a história dentro de sua cabana. Se Kong quiser ouvir, deve segui-lo, mas avisa que não será responsável por nada. Kong concorda e começa a caminhar atrás dele, enquanto os espectadores comentam que é uma armadilha e que ele provavelmente perderá sua vida devido à doença. Algum tempo depois, dentro da cabana, Kong observa vários livros, ervas e galhos.
Ele pergunta se aqueles são livros, e o Troll responde que é estranho. Mas sim, são livros. O Troll então oferece chá, avisando que não tem um gosto bom, mas contém ervas medicinais, sendo tudo o que ele pode oferecer. Kong diz que, embora pareça interessante, prefere ouvir a história primeiro. O Troll pergunta se ele pode contar um pouco sobre si mesmo. Kong responde que é exatamente isso que ele queria ouvir. O Troll diz que não é nada especial. No passado, uma doença contagiosa surgiu nas Montanhas Afiadas e, após uma geração, reapareceu, causando a morte de vários Trolls que já estavam lutando para conter a ameaça. Os ancestrais da tribo Dente Daedra estabeleceram uma regra de exílio. Os doentes seriam exilados para lugares distantes, longe da tribo. Kong pergunta se o Troll é um exilado, e o Troll responde que não. Mas sua mãe era a única exilada. Ela estava grávida dele quando foi expulsa. Sua mãe implorou para que, ao menos, deixassem a criança na tribo. Mas isso não foi permitido, pois os ancestrais acreditavam que a criança seria a causa de outra epidemia. Os ancestrais podem ter estado certos, pois uma criança portadora da doença nasceu, e sua mãe amaldiçoou a tribo até seu último suspiro, desejando que todos desaparecessem. Kong pergunta o que deveria desaparecer, e o Troll responde que a tribo Dente Daedra, a epidemia e ele próprio. O boneco de neve então pergunta se a doença é incurável. O Troll responde que a razão pela qual ele estudou aqueles livros foi para aprender mais sobre a doença. Ele aprendeu a linguagem humana usando magia e pesquisou a epidemia. O Troll diz que não é uma doença incurável, e se ele conseguir encontrar mais um ingrediente que ainda não encontrou, poderá ser curado. Esse ingrediente é chamado cogumelo dedo de cadáver, e ele acredita que deveria existir nas montanhas. Kong interrompe, perguntando se o Troll não consegue encontrá-lo. O Troll explica que o problema está nos ossos dele, pois sente o interior dos seus ossos piorando à medida que a doença progride. Como resultado, ele não tem força para procurar o cogumelo no outro lado do penhasco. O protagonista comenta que, nesse caso, ele poderia encontrar o cogumelo. O Troll pergunta o que Kong ganharia com isso. Kong, com um leve sorriso, pensa que o cenário da tribo Dente Daedra, os Trolls e esse guia talvez o levem a uma solução. Os problemas estão todos interligados. Ele pode superar essa aventura, não importa o que tenha sido definido, e acredita que pode salvar o Troll. Ele comenta que farão um pequeno acordo enquanto o protagonista caminha rapidamente pela floresta, sem fôlego. Ele começa a lembrar o que o Troll disse antes. Se ele realmente conseguir trazer aquele cogumelo, o ajudará com qualquer coisa. De repente, uma janela do sistema aparece, dizendo: Aventura, os abandonados. Há muitos seres com destinos cruéis vivendo nas montanhas Sharpstone. Estes seres foram banidos da tribo Dente Daedra por várias razões. Você encontrou um destes seres banidos, e ele foi afligido por uma severa doença endêmica. Após longa pesquisa, foi descoberto que o banido precisa de um cogumelo dedo cadáver, que cresce nos penhascos das montanhas Sharpstone, para superar a doença. Se você recuperar esse item para ele, ele lhe emprestará sua ajuda. Missão: obter o cogumelo dedo cadáver e entregá-lo ao banido. O tempo restante das missões paralelas geralmente ocorre no meio de uma aventura e impacta muito o fluxo da história. O boneco de neve pensa que a busca paralela do abandonado é ainda mais especial porque acrescenta um assistente à paz. O assistente ajuda a paz com entusiasmo proporcional ao relacionamento construído. Ele se lembra de que o abandonado é um dos assistentes de mais alta classificação. Cada segundo conta nesta aventura, mas o tempo investido nessa busca paralela não é desperdício. Se o protagonista conseguir transformar o abandonado em seu assistente, ele poderá ser capaz de reverter a situação desesperadora algum tempo mais tarde. Mais tarde,
Ao anoitecer, quando o boneco de neve chega ao topo da montanha, os espectadores começam a comentar que não há nada lá, enquanto outros dizem que ele está ferrado. Alguns zombam dizendo: sem cogumelo, sem futuro. Kong começa a caminhar até a borda do penhasco e, olhando para baixo, uma janela do sistema aparece, dizendo: percepção ativada. Este lugar parece ser a área do penhasco mencionada pelo abandonado. Entretanto, o cogumelo dedo cadáver não está em nenhum lugar para ser encontrado. O que você gostaria de fazer? 1. Esperar. 2. Procurar a área. 3. Voltar e dizer ao abandonado a verdade. 4. Exigir. Botany. Confirme se este é o ambiente apropriado para o cogumelo crescer. O protagonista cai de costas enquanto os espectadores se perguntam se ele desistiu ou jogou a toalha. Kang pensa e se lembra, agora, depois de vir aqui, da primeira paz que ele criou e que pisou na Terra da Eternidade, cerca de 10 anos atrás. Ela também era uma mágica. Naquela época, ele correu para esse penhasco com alegria, depois de descobrir a busca paralela do abandonado. Naquele tempo, ele não sabia que o sonho continuaria por tantos anos. A cada dia, ele dava o seu melhor e não conseguia conter sua paixão pelo jogo. Entretanto, naquela época, ele era simplesmente inexperiente em controlar a peça. A causa da morte da primeira peça foi a perda de equilíbrio enquanto procurava o cogumelo na busca paralela do abandonado. Embora fosse uma razão ridícula, era algo que teria acontecido naturalmente, porque um mágico é uma classe carente de força e agilidade. Não era adequado para procurar um item usando o corpo enquanto procurava o cogumelo ao redor do penhasco com essa classe. Mesmo que tentasse, não teria sobrevivido por muito tempo. Ele tomou a decisão errada, e por causa desse erro, sua paz perdeu sua vida. A aventura daquela peça não pôde mais progredir e terminou ali. Naquele momento, ele foi atingido com tanto choque que mesmo agora, depois de tudo, ainda permanece dentro de si, como uma dolorosa memória. Toda vez que ele pensa sobre isso, bem, parece que ele será capaz de ganhar algo com isso agora. Ele pensa que a hora chegou. De repente, um barulho começa e algo começa a crescer na beira do penhasco. Os espectadores ficam chocados, imaginando o que diabos é isso, enquanto alguns questionam se ele esperou que brotasse. O boneco de neve pensa que, desde aquele dia, ele pesquisou muito sobre a busca paralela, o abandonado e o item da busca, o cogumelo dedo cadáver, que tem a característica de aparecer no penhasco ao anoitecer, quando o sol se põe. Kang começa a focar e usa sua habilidade Mãos de Sombra, a habilidade de Invocador de Sombra, que cria uma mão com um pouco de habilidade física. Embora o efeito seja simples, é útil neste tipo de situação. Talvez, porque seja a primeira vez usando isso, seja bastante difícil de controlar, e ele se pergunta se isso vai funcionar. Os espectadores começam a se perguntar se a dificuldade vem da habilidade em si ou da maneira que ele controla, já que parece desconfortável. Alguns dizem que, no livro de configurações, foi mencionado que é como controlar um rabo, que simplesmente brotou do nada, enquanto outros brincam, dizendo que ele deveria ter nascido com um rabo, se soubesse que isso ia acontecer. O protagonista pensa que precisa focar e terminar isso de uma vez por todas. Então, ele cuidadosamente posiciona as mãos da sombra, agarra o cogumelo com a força apropriada e puxa, como se estivesse segurando um ovo com sua mão. Quando a mão chega perto, ele percebe que funcionou, e os espectadores enlouquecem de repente. O boneco de neve vê uma luz brilhando no galho da árvore e se pergunta se algo acaba de brilhar. Uma janela do sistema aparece dizendo: percepção ativada, missão oculta, relógio de bolso sem dono. Este relógio de bolso foi abandonado no pico mais baixo das montanhas Sharpstone, em sua área mais interna. A julgar pelo símbolo da águia
Gravado na superfície do relógio, parece ser um item com uma história interessante. Talvez alguém na cidade livre de Corey saiba algo sobre este relógio de bolso. Missão: encontrar alguém que saiba sobre o relógio de bolso. Tempo restante: sem limite de tempo. Kang pergunta se este também é um quest paralelo. Se for Corey, então é a cidade perto das montanhas Sharpstone. Olhando de perto, realmente há um relógio pendurado na ponta do galho da árvore. Se não estivesse brilhando, ele teria acabado de retornar com o cogumelo. Dessa forma, ele usa as mãos de sombra novamente para agarrar o item, enquanto os espectadores se perguntam se ele vai pegar isso. Alguns começam a questionar o que é o relógio e se alguém está olhando para o livro de configurações. De repente, alguém comenta que não consegue encontrar nada no livro. Alguns perguntam se ninguém escreveu sobre ele. Mais tarde, ao anoitecer, o troll abandonado, enquanto preparava uma sopa em seu caldeirão, pergunta se ele pode realmente confiar naquele humano que ele desprezava. Ele se lembra de sua mãe em seus momentos finais, dizendo que todos deveriam desaparecer, porque ela não queria ver nada mais daquela maldição. Aquela carne morrendo, afligida pela doença. A desprezível tribo do Dente de Pedra. Todos aqueles bastardos repugnantes deveriam desaparecer também. Ela disse a ele que também deveria desaparecer. Ele não podia esperar que a doença fosse curada, pois acreditava que, em vez de segurar uma esperança sem sentido, seria melhor encontrar uma cura. Neil começou a ler livros humanos que a tribo do Dente de Pedra havia caçado. Embora fosse difícil no começo, devido à barreira da língua, ele conseguiu aprender as letras humanas graças ao livro de feitiços deixado por sua mãe. À medida que continuava acumulando conhecimento, ele começou a descobrir tratamentos que poderiam salvá-lo. No entanto, o seu fim estava se aproximando mais rápido do que sua salvação. Ele precisava fazer o remédio antes que sua doença piorasse. Para isso, ele precisava de um cogumelo que nunca tinha visto antes, que só crescia no penhasco. Ele se perguntava se encontrar o primeiro humano que ele encontrou seria realmente a sua melhor decisão. O abandonado ouviu um barulho e se perguntou se o humano estava voltando ou se era um membro da tribo. Quando percebeu, viu que era o humano, mas logo notou que ele também havia contraído a doença. Kang comentou que havia voltado com o cogumelo e disse que a dor da doença era muito mais intensa do que ele pensava. Ele perguntou se era isso que o troll estava procurando. Surpreso, o troll respondeu que sim, era exatamente isso. Ele se ajoelhou rapidamente no chão e perguntou se poderia saber o nome do humano. O protagonista respondeu que seu nome era Boneco de Neve. O troll disse que seu nome era Milha, significando a criança da estrela, e afirmou que ajudaria o Boneco de Neve com o que ele precisasse. Ele garantiu que nunca esqueceria a ajuda que recebeu. De repente, uma janela do sistema apareceu dizendo: "Você salvou o abandonado. Como recompensa, o abandonado o ajudará a completar sua missão." Algum tempo depois, Milha preparou a cura e a entregou a Kang. Outra janela do sistema apareceu. Recuperando-se da doença endêmica, doença do ramo podre, vitalidade permanentemente aumentada em 2. Milha, agora curado, caminhou até o Boneco de Neve e disse que, como prometido, o ajudaria, chamando-o de seu benfeitor e perguntando se havia algo que ele desejava. Uma nova janela do sistema apareceu. Milha deseja cumprir sua promessa. Ele gostaria de oferecer ajuda. Por favor, pense cuidadosamente antes de responder. As opções foram: 1. Estou pensando em enfrentar os dentes de pedra de frente. Você pode me ajudar? 2. Nós não temos chance de enfrentá-los de frente. Não há nenhuma maneira de derrotá-los por dentro. 3. Xamã, você pode me ensinar bruxaria? 4. Liderança. Você tem alguma ideia de como reunir os párias para derrubar os caninos de pedra? Kang pensou que, agora que os membros do seu grupo se foram, a opção 1 era inútil,
pois ele não atendia aos requisitos para as opções 3 e 4. Ele respondeu: Nós não temos chance de enfrentá-los de frente. Não há nenhuma maneira de derrotá-los por dentro. Milha repetiu: Por dentro, e disse que havia algo que eles poderiam tentar. Mais tarde, na tribo do Dente de Pedra, o boneco de neve pensou que, como seu benfeitor lhe disse, hoje era o melhor dia para atacar os Dentes de Pedra, já que era o dia do Festival da Colheita dos Dentes de Pedra, um sacrifício oferecido ao dragão da terra Tang Credo, a quem os Dentes de Pedra servem. Nesse festival, existe uma regra que ninguém pode quebrar. Quando a meia-noite chega, todos os membros da tribo devem beber do grande caldeirão onde fervem sangue animal. Todos devem participar deste ritual. Milha disse a Kang para usar aquela droga no conteúdo do caldeirão, dizendo que isso ajudaria em seus planos. O protagonista perguntou se ele ficaria bem, mas Milha perguntou se ele tinha esquecido o que disse sobre as últimas palavras de sua mãe, comentando que, é claro, seu desaparecimento aconteceria muito mais tarde. Ele, pelo menos, queria cumprir parte dos desejos dela. Uma janela do sistema apareceu notificando: Aventura, vingança reprimida. Milha, um troll abandonado por sua tribo enquanto ainda estava no útero de sua mãe, nunca esqueceu sua tribo. Não por um momento, mas o que ficou com ele não foi um desejo fraco, mas uma vingança ardente. Com sua ajuda, você obteve uma poção que deve ser misturada no caldeirão de sacrifício no Festival da Colheita dos Dentes de Pedra. Você deve enfraquecer os membros da tribo, dissolvendo a poção neste caldeirão antes da meia-noite. Objetivo: antes da meia-noite, o conteúdo do caldeirão do Festival da Colheita deve ser misturado com a poção. Tempo restante: tempo. Após isso, Milha deixou a velha cabana, que desapareceu em um mar de chamas. Entre os restos, Milha pegou uma cura para a doença do ramo podre, que deveria ser entregue aos pacientes, e um livro com muitas páginas em branco. O boneco de neve perguntou o que era esse livro, e Milha respondeu que um de seus sonhos era se tornar um arqueólogo. O mundo é vasto, e as coisas envoltas em segredos são desenterradas infinitamente. Ele planeja viajar pelo mundo e registrá-las todas. Também menciona que deseja que o boneco de neve castigue sua barbárie por meio da estrela inteligente que ele possui. De repente, uma janela do sistema aparece, notificando que você ganhou um assistente, filho de Miles, da Estrela. M, filho da Estrela, tem uma classificação heróica, e há uma possibilidade de um assistente aparecer em suas aventuras. Ele ajudará o jogador com base em seu relacionamento. Você receberá a conquista É Solitário Estar Sozinho e o título Ser Encantador. O protagonista diz que está bem e comenta que isso não é tão ruim a longo prazo. Ele pega a poção vermelha e diz que começará a usá-la. A vermelha é a poção de camuflagem, enquanto a azul é a poção da loucura. Ele bebe a poção e então sente algo. Lentamente, começa a se transformar. Alguns minutos depois, em frente ao portão da tribo, os guardas questionam o que ele está fazendo ali e dizem que ele não deveria deixar seu posto até o Festival da Colheita terminar. O protagonista, agora disfarçado, pede desculpas e diz que se juntará aos outros. Uma janela do sistema aparece notificando: Você bebeu a poção de camuflagem. Você agora está transformado em um troll idiota. Você pode usar a linguagem dos trolls, nível 1, e usar voodoo, nível 1, por um dia. Kung pensa que já passou por essa dificuldade e não precisa do voodoo agora, mas a linguagem troll, nível 1, é absolutamente necessária. Ao entrar, ele reflete que conseguiu passar pela torre de vigia, mas agora precisa encontrar o caldeirão e misturar a poção da loucura. Ele lembra que o caldeirão está localizado no nível intermediário, onde os Dentes de Pedra, que conquistaram o pico, vivem separadamente em 5 facções diferentes. Essas facções
somente se unirão se algo grande acontecer. Além disso, permanecem divididas e em constante guerra entre si. De geração em geração, os Dentes de Pedra são governados por 5 líderes, os xamãs, que representam cada facção e seus vilões divididos, sendo responsáveis por manter as discussões da tribo como um todo. No entanto, os herdeiros desta geração estão enfrentando sérios problemas devido à falta de habilidades. Os Dentes de Pedra, outrora uma tribo forte, estão lentamente declinando. Com isso, Kung se pergunta se ele será capaz de realizar o trabalho que planejou sem dificuldades. Boneco de Neve pensa que finalmente chegou e se pergunta se este é o caldeirão com sangue animal. Ele então agarra a poção em suas mãos e vai até os guardas, pedindo que olhem para ela. Ele diz que gostaria de contribuir com um pouco do sangue que coletou, alegando que é tudo o que conseguiu reunir. O guarda comenta que o que está no caldeirão será suficiente e diz para ele sair dali. Kung, disfarçado, comenta que é o sangue do branco com chifres, Orago, e que definitivamente será útil. O guarda, surpreso, pergunta se é realmente o sangue do Orago com chifres, e o protagonista responde que sim. O guarda diz que passará essa informação aos líderes para que possam decidir, e Kung apenas agradece. Ele pensa que os Dentes de Pedra acreditam que, se oferecerem itens valiosos ao Credo Tank, receberão sua bênção. Os aragos de chifres brancos são muito raros, mesmo dentro das montanhas Sharpstone, e, portanto, considerados oferendas de sacrifício de primeira classe. O guarda vai ao Senhor Magata, dizendo que há um guerreiro querendo oferecer o sangue de um arago com chifres. Magata pega o frasco, cheira para confirmar e, ao confirmar sua qualidade, permite que seja misturado ao caldeirão. Boneco de Neve pensa que eles são incapazes de perceber a poção da loucura porque a camuflaram usando o sangue verdadeiro do arago com chifres. O abandonado não tem posição heróica por nada. De repente, uma janela do sistema aparece notificando que a poção da loucura está agora misturada com o conteúdo do caldeirão do Festival da Colheita. Quem beber esse sangue será afetado pela loucura. Magata anuncia que a meia-noite está se aproximando e ordena que todos levantem seus chifres. Ele proclama que tudo o que eles possuem é dado pela graça da terra: carne, sangue e até mesmo despojos. Ele diz a eles para beberem e não deixarem nada para trás, que devem molhar a terra com mais sangue, pois este é o caminho do Senhor Tank, e também o caminho dos Dentes de Pedra. Todos ficam animados e começam a gritar: Senhor Tank, credo! Kung, fingindo beber, observa que todos os Trolls reunidos ali pertencem à tribo dos Dentes de Pedra. Os Trolls sentados na frente são claramente os líderes. Meu, o velho, havia avisado sobre um deles, a razão pela qual os Dentes de Pedra ainda existem, apesar de tantos dilemas. Ele é aquele que, sozinho, eliminou os xamãs da geração anterior, o Troll nascido com o poder das montanhas, o mais sábio e resiliente na história dos Dentes de Pedra. O chefe tribal, Jamad, o jogo do Festival da Colheita, chegou ao fim. Todos os Trolls beberam o sangue misturado com a poção da loucura. É claro que os 5 líderes também beberam. Pode haver uma diferença no efeito comparado a um Troll normal. Mas dentro de 1 hora, eles também sentirão os efeitos das poções. Isso deve ser suficiente agora, já que não há obstáculos ao plano. Uma vez que a batalha termine, a tribo dos Dentes de Pedra desaparecerá. Boneco de Neve, escondido nos arbustos, finalmente vê o que estava procurando: o tesouro da tribo dos Dentes de Pedra. Os espectadores começam a comentar que parece um depósito, enquanto alguns questionam o que há dentro dele e outros se perguntam como ele sabe de tais lugares. Kung pensa que, de acordo com a configuração deste universo, as tribos de Trolls mantêm seus itens mais importantes nesses depósitos,
e os Dentes de Pedra designam guerreiros que não pertencem a nenhuma facção para agir como guardiões do tesouro. Embora eles possam não ser tão fortes quanto o chefe, ainda são Trolls poderosos. De repente, os Trolls começam a sentir algo estranho em seus corpos. Em um instante, um deles olha para o companheiro ao lado e, sem hesitação, diz que ele perderá sua vida em um piscar de olhos. Ele levanta seu machado e brutalmente o elimina. Os espectadores, vendo aquela cena, ficam confusos e completamente chocados, enquanto outro Troll grita para seu oponente pagar sua dívida, para cair. Mas antes que ele possa dizer mais, ele é rapidamente cortado em pedaços. Karuna, o destruidor, o despedaça sem esforço. Boneco de Neve pensa que, como imaginava, eles não são páreo para Karuna. Enquanto estão enfraquecidos pela poção da loucura, mesmo que Karuna não esteja em sua força original, ele ainda é forte o suficiente para lidar com essas criaturas. Ele diz aos outros para entrarem. Dentro do depósito, eles caminham em direção à porta trancada. O Troll guardando a entrada pergunta quem está lá e comenta que, se são de fora, precisam sair imediatamente. Porque já é tarde demais, ele sente algo estranho em seu corpo e ordena que informem Yamad e os irmãos o mais breve possível. Karuna rapidamente avança em sua direção. O Troll percebe o ataque e consegue se defender, mas questiona quem eles estão chamando de merdinhas. Karuna começa a desferir vários golpes consecutivos, não dando a ele tempo para reagir. O Troll bloqueia os primeiros ataques, mas logo Karuna corta seu pescoço, derrotando-o. O protagonista pensa que esse cara é obviamente poderoso, mas ele também percebe que ele é muito mais fraco do que originalmente era. Se tivesse sido antes de perder seus poderes, ele iria ter eliminado o guardião em um instante. No entanto, não importa o quão arrependido ele se sinta, não há nada que ele possa fazer sobre isso. Uma janela do sistema aparece notificando: eliminado o guardião do tesouro dos Dentes de Pedra. Você obteve a chave da pedra. Você obteve a chave para o tesouro dos Dentes de Pedra. O que você gostaria de fazer? Primeiro, usar a chave da pedra imediatamente e abrir a porta de armazenamento. Segunda, pegar a chave da pedra. Terceiro requisito, xamã. Descobrir a escrita na chave da pedra. Quarto requisito, ladrão. Verificar se é possível replicar a chave. Quinto requisito, furtividade. Esconder. O boneco de neve pensa que há muitas opções e já sabe o que está atrás da porta, que só pode ser aberta usando a chave da pedra. O presente dado pelo credo do dragão da terra para a tribo dos Dentes de Pedra, como uma recompensa por sua adoração, criada a partir das escamas do dragão da terra. O punho de pedra é uma manopla que concede o poder de destruir pedras e imenso poder mágico. Apenas equipando, no entanto, como o preço por aceitar tal presente, a tribo dos Dentes de Pedra suportou inúmeras batalhas devido à sua ganância pelo punho de pedra. Esta disputa estava acontecendo não apenas contra invasores externos, mas também dentro da própria tribo, com facções internas tentando apreender a relíquia para conter os conflitos internos. Os antigos e sábios xamãs dos Dentes de Pedra reuniram Ged, os líderes das 5 facções, e os amarraram com a maldição da Irmandade, um vínculo inquebrável que os impedia de matar diretamente um ao outro, apesar de sua rivalidade. Este é o seu verdadeiro cenário, embora o título da aventura é 5 Bons Irmãos. A realidade é que eles são apenas um grupo de inimigos que desejam eliminar uns aos outros, mas não podem. É por isso que a escolha será não pegar o punho de pedra, mas apenas a chave de pedra, que deveria ser suficiente. Quando a tribo cair no caos devido à poção da loucura, os 5 irmãos definitivamente virão para verificar o tesouro, pois eles não podem permitir que o punho de pedra caia nas mãos de outro irmão. Magata percebe que o guardião do tesouro perdeu sua vida e ordena que destruam a porta.
Quando a poeira baixa, eles ficam confusos e questionam se o punho de pedra ainda está lá. Magata, irritado, exige saber quem cometeu tal ato vil, alegando que deve haver um culpado entre eles. Um troll encapuzado responde que eles não deveriam suspeitar dele, já que ele correu para o local assim que o caos começou. Magata chama por Jamad e afirma que ele tem certeza de que ele é responsável por tudo isso, acusando-o de planejar pegar o punho de pedra e usar o caos para eliminar os outros líderes. Jamad o chama de tolo e pergunta se ele esqueceu que seus ancestrais os amarraram com a maldição da Irmandade. O troll de capacete intervém, dizendo que este não é o momento para disputas internas. Agora que eles confirmaram que o punho de pedra ainda está seguro, eles precisam se concentrar em controlar o caos. Ele olha para Magata e lembra-o de que ele deve estar ciente da situação crítica em que a tribo está agora. Magata percebe a situação e, furioso, avança em sua direção, chamando-o de bastardo e acusando-o de ser o único responsável por causar desordem na tribo. Kong rapidamente convoca Karuna e ordena que ele elimine o troll. Depois de algum tempo de luta, Magata cai no chão, ferido e ofegante, amaldiçoando-o como um bastardo demoníaco. Karuna, então, usa o Lua Crescente, atingindo Magata em seus momentos finais. O xamã murmura que seus irmãos irão vingá-lo. De repente, uma janela do sistema aparece, notificando que Magata deixou um ressentimento contra o boneco de neve. Foi imposta a força e agilidade do boneco de neve, reduzida em 10% por uma semana. O protagonista pensa que esta é a maldição do ressentimento, um encantamento que diretamente impõe um debuff ao invocador. Mesmo tendo um ativo invocando, esse debuff deveria ser dividido entre todo o grupo. Sempre que um dos 5 irmãos fosse eliminado, é por isso que ele decidiu eliminar Magata primeiro, já que o Invocador das Sombras não é um trabalho que depende tanto de força ou agilidade, reduzindo o impacto do ressentimento. Uma nova janela do sistema aparece notificando que um tributo foi feito ao Dente de Pedra. Você alcançou o objetivo da aventura. Você pode terminar a aventura quando o tempo acabar ou depois de selecionar sua recompensa. Depois de eliminar Magata, ele pega uma tocha de chama e a joga no chão em seu abrigo. O boneco de neve se pergunta se seus irmãos vão se vingar. Bem, esses caras estarão mais ocupados agora. Os espectadores começam a debater se é realmente uma boa ideia, enquanto alguns comentam que é apenas fogo. Enquanto alguns trolls começam a lutar uns contra os outros seriamente. A tribo começa a pegar fogo em vários lugares. A poção da loucura causa destruição massiva, fazendo muitos trolls matarem uns aos outros. Até alguns que não foram consumidos pela loucura percebem o que está acontecendo e dizem que é um problema, porque o alojamento do líder está pegando fogo. Alguns estão preocupados com o Senhor Magata. Mais tarde, na caverna da Convenção dos Dentes de Pedra da tribo, os outros 3 irmãos entram, consumidos pela loucura, chamando por Jamad e dizendo que eles vieram lá atrás dele e ordenando que ele se mostrasse imediatamente. Jamad, ouvindo seus nomes ecoando pela caverna, comenta que finalmente eles chegaram e os chama de irmãos. Mais tarde, em uma cabana, os espectadores observam e comentam que, honestamente, esse cara parece doente. Enquanto alguns questionam se não foi ele quem transformou aquele lugar em um mar de fogo antes, e como agora, apenas tentando cozinhar, outros o chamam de psicopata e dizem que nunca imaginaram que ele seria bom em tarefas domésticas. Encontrando a mudança repentina de atitude demais, alguns perguntam que tipo de talento é cozinhar. Enquanto outros respondem que é inútil se não houver receita, de repente, todos ficam confusos e surpresos ao ver o boneco de neve jogando a semente da lua no fogo. Eles começam a questionar se ele realmente sabe a receita e como isso é possível. O protagonista, enquanto cozinha, pensa que a semente da lua tem vários efeitos,
mas eles são normalmente categorizados em dois tipos: aumentos de estatísticas permanentes ou a aquisição de habilidades voláteis. Se fosse qualquer outra situação, ele teria escolhido o aumento permanente de estatísticas, mas esse não é o caso agora. Para se preparar para a batalha final, ele precisa garantir que a habilidade volátil esteja pronta. A maneira mais eficiente de consumir a semente é processando-a em um prato antes de comê-la. De repente, uma janela do sistema aparece, notificando que o prato foi concluído. O simples vegetal mexa com a semente especial está pronto. A sorte de iniciante aplica. Ele cheira bem. Cozinhar foi bem sucedido. A força de vontade aumenta em um ponto permanentemente. Você está sendo inspirado ao encontrar um novo alimento. Você pode obter uma receita em mente. Sua habilidade de cozinhar melhorou um pouco. Kang pensa que ele se lembra bem da receita e consegue implementá-la na culinária. O sabor será um pouco sem graça, como ele não pode temperar devido à situação. Mas ele deve considerar-se sortudo por ter encontrado uma casa intacta no meio de todo esse caos. Uma nova janela do sistema aparece notificando que você teve uma ótima refeição. O efeito especial da semente da lua foi ativado. Você pode usar a habilidade volátil, fase da lua, por um dia. Os espectadores começam a se perguntar o que essa fase da lua é, enquanto o protagonista pensa que agora ele está totalmente preparado. Um dos espectadores comenta que eles acabaram de verificar o livro de configurações e descobriram que fase da lua é uma ampla área mágica que aplica buffs a seres de atributos lunares e penalidades a todos os outros. Agora que os irmãos ouviram as notícias sobre Magatha, eles devem estar indo para Jamad para expressar seu complexo de inferioridade. Então, é hora de terminar o trabalho. De volta na caverna da Convenção das Tribos dos Dentes de Pedra, os irmãos dizem que Jamad deve escolher suas palavras cuidadosamente, pois agora que eles suspeitam dele, é melhor que ele responda com a verdade. Eles perguntam diretamente se ele é responsável por tirar vantagem do caos e assassinar Magatha. Jamad reflete por um momento e percebe que Magatha está morto. Ele rapidamente entende toda a situação. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, aperte o ícone do sino para não perder as atualizações e curta o vídeo. Obrigado! Até mais!